Saudações. Ontem houve os fatos que eu já mencionei aqui algumas vezes, que foi a tomada de Krasny Liman pelos ucranianos, né? As tropas russas recuaram e os incidentes até agora não explicados, mas que certamente não foram resultado de ação ucraniana na Crimeia, na cidade de Sevastopol. Mas a questão que eu quero colocar aqui é que esses dois acontecimentos reforçam a possibilidade cada vez mais concreta de que a Rússia mude o status da ação dela na Ucrânia de operação militar especial de armas combinadas para operação contra-terrorista. Então é cada vez mais provável que a Duma russa ratifique o Estado ucraniano como Estado terrorista, como entidade terrorista, e a partir disso a Rússia encare a ação dela na Ucrânia como atividade contra-terrorista, mais ou menos como aconteceu na Segunda Guerra da Chechênia, que foi a guerra em que os russos venceram e os terroristas foram aniquilados, certo? Então, o mais provável que aconteça nos próximos dias seja exatamente disso. É muito pouco provável que a Federação Russa declare guerra à Ucrânia, porque as consequências disso seriam, digamos, mais devastadoras. E não compensa para a Federação Russa. Mas também não dá para continuar mantendo a operação militar especial. Porque é óbvio que a Ucrânia está reagindo. Ainda que à custa de milhares de vidas humanas, a Ucrânia está reagindo. E ok, o inverno está chegando, provavelmente eles estão agindo por conta do desespero, mas o fato é que ela está reagindo e a Rússia não pode ficar simplesmente olhando, certo? É claro que os russos têm satélites, viram as tropas se aproximando, tanto que não houve uma fuga, houve um recuo muito bem organizado. Mas de toda forma, você não vence uma guerra só recuando. Mesmo considerando que você já se venceu guerra sem vencer batalha, na prática foi o que aconteceu no Vietnã, mas o Vietcong ia para a ofensiva. Então não dá para você vencer uma guerra, ainda que você perca batalhas, você não vence uma guerra recuando, com retirada. E a Federação Russa precisa vencer. Então eu acho que o status de operação militar especial foi saturado. E o próprio Putin, o próprio staff russo entende isso, certo? Mas é preciso trazer a opinião pública para ser favorável à mudança de status. Então é necessário que a Ucrânia cometa atrocidades, o que ela faz naturalmente, certo? Ela faz isso naturalmente. E com isso, dá-se aos russos o pretexto, falou assim, gente, manda lá um projeto na Duma, vamos declarar a Ucrânia um Estado terrorista. A partir do momento que você declara a Ucrânia um Estado terrorista, uma organização terrorista, a própria lei russa obriga a federação a agir tendo isso em mente, certo? Então aí fica mais fácil para o grupo Wagner, fica mais fácil para os Stepnaz, tchetchenos inclusive, fica mais fácil para as brigadas militares, fica muito mais fácil para as forças militares russas, para as milícias do Donbass, mas agora eu creio que elas serão incorporadas, né? Que agora fazem parte da Rússia, então essas milícias certamente vão ser incorporadas. Não se sabe se as forças armadas, se algum tipo de Spetsnaz, se brigadas, mas elas vão ser incorporadas, claro, às forças armadas regulares da Rússia. De toda forma, para a próxima semana, escrevam, a Federação Russa vai mudar o status dessa guerra, certo? A partir do momento que se transformar em operação de combate ao terror, bom, os Estados Unidos fizeram algumas operações de combate ao terror. A Federação Russa seria mais ou menos o mesmo, só que vencendo, né? Então, a situação da Ucrânia complica muito mais. E só para encerrar, porque eu sempre faço questão de comentar isso. O inverno está cada vez mais próximo. Eu recomendo que vocês assistam os vídeos, principalmente o último vídeo da família nórdica. Ele mostra a dependência absurda do europeu comum de energia elétrica. Tudo que eles têm é elétrico e eletrônico. Eles têm uma dependência absurda que um brasileiro não concebe de energia elétrica. E eles vão ficar sem energia elétrica.
E pior, ficando sem energia elétrica, eles vão ficar sem TV, eles vão ficar sem internet, sem telecomunicações, sem telefone também, sem celular. Certo? Então as implicações da Europa sem energia são profundas. Assistam o último vídeo da família nórdica, de verdade, assistam. E tenham isso em mente. Sem energia, sem distribuição de água, sem celular, sem internet, sem telefonia. Certo? Até o esquema de rádio fica difícil. E a Alemanha está preparando os cidadãos para apagões que podem durar 48 ou até 96 horas. A Itália já está começando a enfrentar esses apagões, a França também. Até a Noruega, que tem muita energia, está se preocupando. E o cidadão comum tem que se preocupar, porque mesmo eles tendo energia, o custo está muito elevado. O custo está muito alto, essa que é a questão. Então, o inverno chegando, apagão, sem energia, os europeus muito irados, muito putos, as empresas fechando. Isso tudo porque os Estados Unidos fizeram na prática a terceira guerra contra a Alemanha. E os shows, aquele frouxo, aquele bunda mole, aceitou destruir a Alemanha para agradar os Estados Unidos. Isso é uma coisa, sabe, isso é fora do normal. Isso chega a ser surreal, que os shows e os políticos alemães, verdes inclusos, né, verdes, muitos participantes, têm aceitado destruir o país deles para agradar os Estados Unidos. É uma coisa, sabe, se destruir um país tendo como principal aliado o próprio governo desse país. Aqui no Brasil nós vimos isso. Mas imaginar isso na Europa e na Alemanha é extraordinário. Mas, de toda forma, a partir da semana que vem as coisas vão esquentar. Porque, repito, a Federação Russa vai declarar a Ucrânia Estado terrorista e a operação militar especial vai evoluir para a operação de combate ao terror. E aí a gente vai ver o terror sendo combatido, ok? Se inscrevam no canal, curtem, comentem, compartilhem e tenham um ótimo domingo na festa da democracia. Perfeito? Até.